Meu nome é Marcelo Zarski e, bicho, esse episódio vai ser o maior barato. Fala galera, Rayan aqui e hoje é eu que tô sem frase de efeito. Anderson Rosa, Frater Goya, nunca duvide de um cara que nasceu nos anos 70. Não, eu sou 70, velho. Nascido na virada, março de 70. É isso aí. Bom, então a gente está aqui reunido para falar sobre o rock nos anos 70, continuar a nossa série, né, sobre a história do rock, que começou esse podcast e foi para outros rumos e agora está voltando e assim vai indo, né? E depois o nosso... lembrando que a gente não é especialista nisso, né? A gente vai falar do que a gente conhece, do que a gente vive. E se tiver coisas que faltarem, obviamente, a galera deixa no nosso Instagram lá. Segue o Instagram no Bico do Corvo. Tem o nosso contato lá. Depois a nossa vinheta. Cara, eu acho que a gente podia começar falando assim de coisas que dos anos 70, assim, que tipo assim, sonoramente no rock, o que veio de diferente dos outros anos nos 70, né? O que vocês acham pra gente falar sobre isso daí? Que seguindo até essa tua ideia aí de roteirizar o negócio, o que você acha? Não, tranquilo. Quer ver, ó? Deixa eu começar aqui que já vai dar um pega aqui. Joga aí, então. Legal, né? Então, vamos lá. Né? Na realidade, os anos 70, eles vêm na ressaca de Woodstock. Né? Né? Então, Woodstock foi a rolha, né? Tanto Woodstock como Monterrey foram os festivais que fecharam aquilo que a gente tem como conhecido dos anos 60, né? Cuja ideia era muito aquela coisa da música folk, as letras, pega aí Juan Baez, Bob Dylan, muita poesia, muita música popular, entrou aquela onda paz e amor, a ideia do coletivo, né? E os anos 70 eles entram mudando isso. Só que aí tem um porém que acho que é essencial a gente pontuar já de cara no início da brincadeira, que é os anos 70 é a hora que a indústria musical descobre que dá para fazer dinheiro, muito dinheiro com rock. E eu peguei alguns dados, só para a gente ter ideia. Quer ver? Veja só. Olha o tamanho da indústria do rock. Entre 1970 e 1978, a venda de discos passou de 2 bilhões de dólares para 4 bilhões de dólares, só nos Estados Unidos. E isso equivale, em 78, a $1 por cada habitante no planeta naquele período. Nós tínhamos quase 4 bilhões de habitantes e era como se cada habitante do planeta tivesse dado um dólar para a indústria da música. E no mesmo período, em 78, o cinema só arrecadou 2,6 bilhões. Então, olha o tamanho da indústria, cara. Era quase o dobro da indústria do cinema que se arrecadava com música. Então, é por isso que os anos 70, você vê os caras quebrando tudo, que nem as turnês do Led Zeppelin, que era uma coisa totalmente absurda, né, em termos de tamanho, e Stones, né, eles foram as duas primeiras bandas a levar mais que 75 mil pessoas para um estádio, né? Então isso é um número que nunca tinha sido visto na história do planeta. Então isso impulsionou o rock nos anos 70 e, a meu ver, claro, né, a meu ver, não, cada um pode ter sua opinião, mas para mim é a década decisiva do rock, porque nos anos 50 você tem aquela coisa do bad boy, né? Eu quero usar a vespinha, né, lambretinha, tal. Eu sou revoltado pós-guerra, né?
Os anos 70, geração paz e amor, sexo livre, a conquista das mulheres, né, do próprio corpo, a invenção do anticoncepcional, drogas. E os anos 70 é que realmente os caras entram solando na música, né? E aí aí é onde nossa conversa vai começar. Vamos passar a bola para não ficar um só falando. Então, eu concordo com o que você falou. Eu vejo os anos 70 meio que como se fosse um... É que, na verdade, se a gente pegar todas as décadas, né, 50, quando surgiu ali aquele movimento e tal, de meio que de rebeldia, da juventude estar, né, saindo de um padrão de vida, e os 60 já entrando novas descobertas, novas conquistas, parará, tarará, os 70 eu vejo ele como se fosse uma continuação do que rolou nos anos 60, sabe? Assim, parece. Principalmente musicalmente, porque você pega o final da década, né, o Woodstock, já era o pontapé, assim, para os 60. Teve o lançamento lá do Sgt. Pepper's em 69, eu acho que foi uma revolução no rock, de misturar elementos de música, de outros elementos de música no rock, essas coisas assim. Aí os 70 acho que foi indo para esse caminho de tomar uma outra visão, assim, de usar o rock mais como uma forma mais estabelecida de arte específica, mais ou menos como aconteceu com o jazz, com o bebop, essas coisas assim, sabe? Eu vejo meio que assim. E o legal é que eu acho que os anos 70, eles também, sonoramente, foi o ano que começou o lance de ter mais peso no rock, né? Dali que vem o heavy metal, por exemplo, né? Você pegar Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, né? Essas bandas que começaram em 70, assim, são bandas que essas bandas de metal hoje, né, de rock mais pesado, citam como mega influência, né? Por causa tanto no contexto das letras, né, eu acho, de letras bem políticas. O Black Sabbath tem letra política pra caramba, assim, de atacar as coisas, e os riffs pesados, essas coisas assim, acho que meio que tem esses dois pontos, né? Parece que é uma continuação do que vinha rolando, vamos dizer assim, não uma continuação, é uma nova fase, sabe? Partiu daqui e vai para lá, assim, uma evolução, né? Eu quero dizer. Mas ao mesmo tempo também tem esse lance de trazer várias coisas novas, né? Tem um documentário que chama, acho que é Journey of a Headbanger, sei lá o quê, que é um sociólogo que ele é do metal e ele fala sobre... Ele faz tipo toda uma história sobre como surgiu o metal. Ele vai passando, ele começa falando do Cream, por exemplo, do Black Sabbath, de várias bandas assim. Aí vai para várias vertentes. O Black Sabbath ele coloca como um dos expoentes do black metal, assim, sabe? Eu achei muito legal. O documentário é bem bom, assim. Mas eu vejo dessa forma. Não sei o que vocês pensam, assim, sobre isso. Se é uma continuação, não é? Você acha que não tem nada a ver e tal? Cara, só dando um gancho ali com o que você falou. Engraçado, né, que o Anderson falou, você falou também, mas os anos 70 ali no rock, ele meio que é a raiz de muita coisa, né? Então, que nem ontem mesmo, o John Petrucci, né, que é um guitarrista que eu gosto pra caramba, que é do Dream Theater e tal, ele lançou um disco solo agora, ontem que saiu o disco solo dele. Aí, esses dias atrás, ele fez uma entrevista num programa lá e o cara perguntou quais que eram os riffs favoritos dele na guitarra, e o primeiro que ele toca é a Paranoid. Aí você fala assim, puta, olha só, né? Então, pra você ver como é que o negócio tá, é difícil desgrudar, né? Não tem como, independente igual você falou, os caras meio que criaram o heavy metal, né? E a partir dali ramificou para um monte de lugar, né? Então é meio que indissociável isso aí, né? Mas entrando nesse lance, você falou da continuação, eu não sei, né? Eu não sou, como você comentou no começo, não é especialista no assunto, né? Mas para mim parece que é não sei se dá para dizer uma contracultura, mas parece que é uma resposta contra, na verdade, o que estava rolando antes, né? Sei lá, o lance dos Beatles, os caras de gravatinha, bonitinho. Aí você entra, tipo, Black Sabbath, os caras tudo cabeludão e heavy metal e de preto e come morcego e não sei o que, do mal. Não sei, mas eu tenho a impressão que é tipo assim, os caras falando assim, aquilo ali é pra criançada e o negócio dos homens é isso aqui, ó, guitarra pesada,
distorção pra caramba, solo louco e pular no palco, quebrar as coisas. Mas não sei, né? É só uma interpretação que eu tenho. Uma coisa que é interessante a gente observar, que você acabou de falar em ruptura, é que o final dos anos 60, ele vem com uma característica bem interessante. Você tem o fim dos Beatles, e dentro disso que eu coloquei ali, que os anos 60 era a época do paz e amor, a comuna, né? O pessoal muito voltado para o grupo, para o social, bem era de Aquário. Aí, no final dos anos 60, se rompe esse padrão e você vai para os caras sozinho, né? Então, os Beatles rompem, cada um vai fazer uma carreira solo. Simon e Garfunkel também se separam. Crosby, Stills, Nash e Young também se separam. E todos eles vão para a carreira solo. O Dylan diminui os shows, então ele vai deixando a poesia, né, nesse contexto aí, Dylan, Juan Baez, vai perdendo um pouco do sentido, né? O Elvis morre em 77 como um ícone máximo da solidão do rock, né? Que ele praticamente se matou na base do remédio. Então, você tem os anos 70 um lado bem sombrio, né, desses caras assim, fazendo isso, e aí mostra que é uma perda da novidade, que entra também nisso que você falou. Os anos 60, os caras experimentaram um monte de coisa nova, saíram daquele rockinho 4x4, né? Aí você vê Stones, Beatles, Yardbirds, acho que é uma das bandas mais importantes quando a gente fala do heavy metal e do som mais pesado. Quem começa esse som mais pesado é o Yardbirds, que conseguiu juntar numa mesma banda, não ao mesmo tempo, mas Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. 3 caras que até hoje são considerados deuses da guitarra, né? Não tem nenhuma lista top 10 que não tenha os 3, ou pelo menos um dos 3, né? Então isso é essencial. Então você vê que existe um zeitgeist, né? Se a gente entender que o zeitgeist nada mais é do que o espírito da época, né? Então você vê que vai nos anos 70 que se firma a era da guitarra, né? Que nos anos 60 estava dando ali os primeiros passos, né? Se os 60 foi o Big Bang do rock, né? Que foi onde a coisa explodiu como uma supernova, os anos 70 foram a formação dos multiversos, né? Para entrar numa pira meio Marvel, meio DC, foi onde se criaram os multiversos, que acho que é onde a gente vai se divertir falando dessa turma aí. Manda ver, Marcelo. Eu acho que isso é bem isso aí mesmo. Mas uma coisa que eu vejo, assim, que eu acho que é importante, que nos anos 70, assim, a gente teve um avanço tecnológico que permitiu gravar com mais canais, vamos dizer assim, equipamento, né? O Hendrix já tinha trabalhado com fuzz, com outras coisas assim, então já trouxe mais coisas, né, para a música. Então acho que isso permitiu também que o som fosse evoluindo para uma outra coisa, né? Para mais coisas, né? Vamos dizer assim, né? E eu estava falando assim que eu vejo bastante os anos 70 como a maneira de ver o rock mais por um lado artístico ali, vamos dizer assim. Isso começa nos 60, eu acho, né? Que não era um negócio só para dançar, vamos dizer assim, né? Não era só aquele movimento ali. Mas pelo lance do próprio rock progressivo, né? Que a gente conhece, né? Porque as bandas começaram... Os músicos que eram músicos de conservatório, erudito e coisa e tal, até do jazz, de outras áreas, começaram a entrar no rock, né? Por exemplo, se você pegar o Focus, o Emerson Lake and Palmer, né? O próprio Pink Floyd, Yes, são bandas com músicos fodásticos, assim, que começaram a colocar elementos do que eles tinham no rock, né? Então, por exemplo, se você pegar o primeiro lá disco do Yes lá, pô, uma quebradeira total, os caras tocando pra caramba, assim, e aquilo lá já era diferente, né? Então, eu vejo muito o lance da composição ser mais elaborada, vamos dizer assim, mais grandioso, né?
para daí tem lá os discos conceituais, né, contando uma história, tudo aquele negócio. Aí que eu vejo esse lado do rock ser mais tratado como uma, tipo assim, ó, agora é rock, mas agora você vai sentar e ouvir, sabe? Tipo, mas eu comparando com o movimento do jazz lá, né, que eu tava falando, né, as big bands, aqueles arranjos lá grandes, era um negócio mais entretenimento, para o band leader ficava lá interagindo com o público e tal. E quando veio lá o Coltrane, por exemplo, lá o Charlie Parker, esses caras tocando bebop, o Miles também, era um negócio que não dava pra você dançar, você tinha que sentar e assistir os caras tocando. Eu acho que nos anos 70 veio muito disso, né, cara? E Beatles eu acho que é uma das bandas que mais influenciou outras bandas, né, assim, foi uma banda muito influente, né? Apesar de ter, né, de ir caminhando lá para um final, foram músicos que influenciaram muito, né? E esses que você citou, pô, Yardbirds, o próprio Steppenwolf, né, eram bandas bem, né, bem diferentes, assim. E o Ryan tinha comentado aquela hora de ser, às vezes, um movimento de resposta, talvez. Eu não vejo muito nesse sentido, cara. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu vejo o final dos anos 70, tipo, coisas surgindo no final dos anos 70 como uma resposta ao rock dos anos 70. Que é, por exemplo, o movimento do punk, né? Que surgiu nos anos 70 também, né? Que não dá pra gente não pode deixar de falar deles, né? Que o próprio movimento lá de ser anarquista lá em inglês, né? Que o punk na real é em inglês, né? O punk surgiu na Inglaterra, depois que espalhou pro mundo, né? Eram as pessoas querendo fazer música e meio que, porra, eu não preciso ficar estudando 10 anos para fazer música, eu quero fazer minha música agora, né? Então rolou esse movimento de ruptura será que eu preciso realmente estar estudando ali o tempo todo? Veja bem, também não estou dizendo que não é para estudar música, não é esse o motivo. Mas é que acho que naquela época o contexto era assim: nossa, será que para fazer música eu preciso estudar 10 anos para conseguir chegar a fazer? Não, vou fazer música com o que eu consigo fazer e eu preciso expressar isso. Que foi mais ou menos a ideia do punk, né? Então acho que nesse final da década, aí sim rolou essa ruptura. Mas o durante, né, dos 60 para os 70, eu acho que não vejo como uma ruptura, assim, sabe, de conceito. Então, aí a gente, antes de falar do punk, vale até voltar um pouco para essa questão do progressivo, que tem justamente isso. É a primeira tentativa do rock de ser levado a sério. E aí tem uma reportagem que é de um cara, acho que é John Picarella, o nome dele, que ele coloca, quer ver, olha que bacana, como que ele define o progressivo. Ele coloca assim: a manipulação do suspense era básica na sua música, caracterizada por clímax longos, repetitivos, lentamente construídos à maneira do bolero de Ravel, e ainda mais parecidos com as incursões espaciais e fantasiosas marciais de coloristas ingleses como Holst e Elgar. Muito do rock progressivo inglês se apropriou dos ornados desenvolvimentos da música clássica, e aqui vem uma ruptura, e não dos riffs e das figuras rítmicas que marcam o som das bandas americanas. Então eles quebram essa ideia do riffzinho simples, né? Do riff chiclete, e vamos fazer uma coisa maluca aqui. E daí eles vão para essa nova vertente. Eu acho que vale até colocar um pouquinho aqui, né? Por exemplo, o disco que, embora algumas pessoas tenham o Sgt. Pepper's como o início do progressivo, na realidade, Sgt. Pepper's é mais o início da música psicodélica. O progressivo ele começa com o disco do Moody Blues, em 68, que é Days of the Future Past, né, que dá o começo do troço, né? E daí você tem caras que foram pro rock, mas que tinham formação clássica. Você já citou aí o Emerson Lake Palmer, né? O Keith Emerson tinha formação clássica. Eles têm aquele disco Pictures and Exhibition, que é todo inspirado no Mussorgsky. Você tem o Rick Wakeman, que fez parte do Yes, que você também citou. O Yes, que foi talvez a banda mais influente do rock progressivo, em princípio até aqui no Brasil, todo mundo queria imitar o Yes, né? Virou padrão você dizer o que era rock progressivo.
Sim, né? O Jon Lord, do Deep Purple, que aí a gente, vamos falar daí na hora do heavy metal, né? Aí você tem os caras criando discos conceituais que contavam histórias que nem verdadeiras óperas, né? Viagem ao Centro da Terra, do Rick Wakeman, que lançou também Mitos e Lendas do Rei Arthur. Alan Parsons, que lança Contos de Mistério e Imaginação de Edgar Allan Poe. O King Crimson, na corte do rei Carmesim, né? E depois The Wake of Poseidon. E o Pink Floyd, né? Que todo mundo tem como referência, com a Tom Hurt Mother, que eles tocaram com orquestra e um coral inteiro. Middle Echoes, né? Uma faixa de 27 minutos, um lado inteiro do disco. Uma Guma, que muita gente critica, fala, o Pink Floyd não é bem progressivo. Se você pegar o Uma Guma, você vai ver que era. E principalmente os discos piratas, eles têm umas levas de discos piratas muito maluco, assim, que você vê que tinha uma vibe progressiva. Curiosamente, os discos de estúdio do Pink Floyd são os menos progressivos. E em 73 eles lançam Dark Side of the Moon, que vale pontuar, mudou a história do pop. Porque a partir do Dark Side of the Moon, eles estabeleceram um patamar que todo mundo tinha que gravar naquela qualidade, naquele padrão. E daí até eu culpo esse disco, na realidade, por você ter hoje um padrão, né, de mixagem, um padrão de sonoridade que, se você não apresenta, não é considerado pop. Né? Isso começa em 73, que entra no que o Ryan falou, de que tudo volta para os anos 70. A impressão que dá é que todo mundo, né, as barrigas grávidas do rock foram fecundadas nos anos 70, né, para dar início a tudo que a gente tem hoje. Toda a pluralidade musical que nós temos hoje nasce ali. Né? Vamos deixar o Ryan falar um pouco, que já está cãibra na língua. Então, falando do 70 disso, né? Só lembrando também que os anos, a gente tá falando do rock, mas nos anos 70 teve vários movimentos na música, né? Tanto no jazz, mas teve um movimento forte pra caramba, que algumas bandas do rock entraram, foi a disco, né? Tipo Funk 70, o James Brown pra caramba, assim. E várias bandas de rock tinham essa pegada e fizeram umas coisas absurdas. Por exemplo, que o disco mesmo é final de 70, né? Então é nos anos 80, né? Assim. Mas rolou esse movimento, é que a gente tá dando ênfase no rock, né? Mesmo assim, pra falar disso. Mas esse lance que você falou de tudo voltar pro 70, pode ser também, cara, que esses caras que a gente escuta, né? Que são referências pra gente hoje, como o Ryan citou o Petrucci, eles viveram esse período, né? Se a gente pegar eles, por exemplo, os caras que deram aula para eles, ou talvez outros caras, talvez eles tivessem referências mais antigas, né? Mas com certeza é inegável que os anos 70, tipo, foram assim mega influentes, né? David Bowie, né? Pra caramba. Eu vejo tipo assim, a minha banda preferida nos anos 70 é o Yes e o Black Sabbath. Eu acho o Black Sabbath sensacional. Assim, eu não escutei tanto quando eu era adolescente, mas o Yes eu escutei pra caramba. Agora, o Black Sabbath, eu acho a maneira deles tocarem, deles fazerem música é muito, muito específico, cara. Você reconhece que é Black Sabbath só de ouvir a voz do Ozzy, os riffs de guitarra. Aquilo lá, acho que deixou meio que uma marca, assim, no lance de produção e influenciou bandas de hoje, assim, também, cara. E uma coisa que é engraçada, várias bandas, cara, dessa época, por exemplo, o primeiro disco do Black Sabbath, eles gravaram em uma semana, acho que menos de uma semana, cara. Eles gravaram em 2, 3 dias. Tipo, exatamente, usava trítono pra caramba no som, pra ficar, né, nojento, né, vamos dizer assim. O primeiro disco lá, que é Black Sabbath, né, então a capa foi marcante, a sonoridade marcante, todo aquele peso. Pô, foda pra caramba. Não sei o que vocês acham, assim, de
bandas assim que trouxeram mais coisas assim. A gente está, né, jogando essas ideias na roda aí. Então, quando a gente pensa no heavy metal, né, tem muito essa coisa do Black Sabbath, como também um dos fundadores, mas começa, como eu falei, né, o pezinho primeiro é Yardbirds, que influenciou todo mundo. Aí você tem o New Yardbirds, que na realidade virou o Led Zeppelin, né? Aí depois do Led Zeppelin, na verdade é tudo meio junto, né? Você tem ali acontecendo o Iron Butterfly, com o disco Inagadá da Vida, que também era um disco, a música durava, acho que 17 minutos, é um troço absurdo. E o Led Zeppelin chegou a abrir para o Iron Butterfly. Ele era considerado uma das bandas de música mais pesada naquele período ali, né? Aí você tem o surgimento, nessa época, de toda essa galera, né? Você vê Blue Oyster Cult, Kiss, o próprio AC/DC, que vai mais para o final da década, Judas Priest, Aerosmith, Deep Purple, né? Tem o pessoal lá, que é antes do Dio, né? Deus do céu, que era a banda do... Meu Deus, que é a banda que dá origem ao James Dio. Rainbow, né? Baita banda, muito material legal, guitarrista fabuloso, né? O Rich Blackmore, né? Que era o guitarrista. Eram uns caras muito ferozes, assim. Você tem uma pegada aí nesses caras que foi definindo. E, curiosamente, eu acho que depois a gente pode falar só do rock brasileiro nos anos 70, que tem coisa pra caramba, mas para você ter ideia, quando você fala nos anos 70 e lembra do Kiss com aquelas pinturas, as roupas, né, e tudo mais, lembrando que o Kiss foi inspirado pelo Led Zeppelin e a pintura do rosto foi inspirada nos Secos e Molhados. Diz a lenda que eles viram a pintura que eles usavam, né, que os Secos e Molhados usa pelo menos ali naquele primeiro disco, e daí os caras falaram, vamos pegar essa ideia aí. E virou a marca registrada do Kiss. Então o Brasil também acabou influenciando lá fora, de alguma forma. E como eu disse, eu acho que a gente devia fazer um episódio só 70 bandas Brasil, porque fora Secos e Molhados, lá fora até hoje é uma influência Mutantes. Vários artistas de hoje citam como referência terem ouvido Mutantes naquele período ou depois e descoberto uma nova inspiração ali. Então acho que isso é muito bacana a gente colocar. Raul também é nos anos 70, né? Sim, Raul é anos 70. Eu acho que o rock nacional valeria a gente fazer um episódio especial só os anos 70 do rock nacional, que vale muito a pena, tem muita coisa legal para falar, né? Uma coisa que vale a pena colocar, que no geral leva pouca fama, porque vai entrar no punk, viu, Marcelo? É justamente o glam rock ou glitter rock, né? Lá nos Estados Unidos você tem o glitter e na Inglaterra o glam rock. O glitter rock nos Estados Unidos começa com Alice Cooper, que tinha passado já pela banda do Frank Zappa, né? E o glam rock tem como seus expoentes, né, o David Bowie, óbvio, o Mark Bolan com o T-Rex e o próprio Elton John, né, que são expoentes do glam rock. E esses caras, na realidade, o David Bowie, que é por isso que eu acho que vale citar ele, óbvio, é um cara que também dá para fazer um podcast só sobre ele, tamanho que foi a obra do cara, mas para você ter ideia, ele foi o grande padrinho do Iggy Pop, né, que entra com Stooges, né, era a banda que ele tocava, né, e o Iggy Pop é um dos caras que é um dos pais do punk. Então, olha como a teia vai se
se fechando, né? O Bowie tem um DVD do Gilmour, que é quando ele toca, acho que é 2006 ou 2007, que ele toca naquele Royal Albert Hall, que o Bowie faz uma participação, e nos extras está o Gilmour e o Bowie conversando, e o Bowie diz assim: eu quis fazer música a partir do momento que eu fui ver com meu pai um show do Pink Floyd no Clube UFO, vi o Syd Barrett e pirei no cara. E daí eu falei, é isso que eu vou fazer. E daí que nasce o glam rock, né, com o David Bowie, que começa no fim dos anos 60, inspirado no Syd Barrett. Então você vê como os caras, como essas conexões vão se formando, que o próprio David Bowie, de certa forma, é o pai perdido do punk rock. Pô, você estava falando do Kiss, rapidão, rapidinho, Raia. Tem um lance do que essa história do Kiss aí da maquiagem e tal, é uma história que como que é o nome o Ney conta em entrevista, tem uma entrevista dele contando e tal, mas assim, reza a lenda, cara, que os caras do Queen falam que não foi os Secos e Molhados o grande influente, que foi um outro cara, mano, mas eu não lembro o nome dele, que se maquiava já, ele era tipo o Alice Cooper, sabe? Até ele veio pro Brasil, fez um show lá, eu não lembro o nome do cara, mas é um dos caras que ele começou com essa temática de terror no palco, o Alice Cooper ele foi muito influente pro Alice Cooper, um cara do rock, assim, sabe? E a história do Kiss, cara, tem uma banda, eu não lembro o nome da banda agora, mas o empresário, né, o produtor lá que queria, que viu os Secos e Molhados tocando, a história era essa, né? O Secos e Molhados foi tocar, acho que no México, sei lá em qual lugar lá, e na época Secos estava super bombando, assim, né, e tal. E daí eu disse que o cara viu, curtiu, e ele achou legal e falou, pô, eu quero, gostaria de contratar vocês e tal, mas a música tinha que ser mais pesada, né, para fazer outro trampo. Daí eu disse que o Ney falou não, bateu o pé e que não, que a música nossa é assim e não vou mudar. Aí dali um tempo surgiu o Kiss, né? É a coisa que o Ney fala, mas reza a lenda de que não foi bem isso, mas sei lá, né? Vai saber, né? A história. E diz que o cara, se eu não me engano, um dos produtores é um dos caras que tem uma banda chamada Dust, que o batera do Ramones tocava, o Mark Ramone, depois ele saiu do Dust e foi pro Ramones, né? Mas era uma banda de rock mais porrada, assim, sabe? Foda pra caramba. E um desses produtores que acho que era o produtor do Kiss, que é um desses caras aí. Parece que é isso, sabe? Mas na memória do Led Zeppelin, na biografia, eles citam uma entrevista do cara do Kiss, que ele comenta, o guitarrista, não lembro, né, o nome, é Stanley, né? Acho que é Paul Stanley, não é isso? Ele cita que, na realidade, ele alucinou quando eles foram ver os primeiros shows do Led Zeppelin nos Estados Unidos, né? Que ele achou que era uma quebradeira total. Falou, cara, eu preciso ir eu preciso fazer esse tipo de coisa. Que aí eles foram definindo. Que é de novo, né? Volta para a origem do heavy metal. E uma coisa que é legal colocar, a gente citou ali o glam rock, um dos caras que foi muito influente por outras vias no rock é o Andy Warhol, o cara da sopa Campbell, né? Porque o Andy Warhol, ele cria uma banda que é o Velvet Underground, que é considerada a primeira banda punk da história, que criou a banda para fazer a apresentação das peças de arte dele. Então ele queria abrir uma vernissagem e ele criou uma banda que não existia, ele fez todo o marketing como se fosse uma puta banda, mas era uma banda que não existia, só para dizer, minha vernissagem vai ser aberta por um show de rock. E o Velvet Underground começa com essa brincadeira, dali sai o Lou Reed e a Nico, né? O Lou Reed, um dos grandes poetas do rock, morreu acho que em 2013, mas para você ter ideia, quase tudo que vem depois, inclusive no movimento punk, e hoje, se você pega as bandas que tem um som mais cruzão, as bandas indie, quase todas elas
tem como referência a Velvet Underground, e foi uma banda que não lançou quase nada, né? E sai também o John Cale, né, do Velvet Underground, que é um cara que experimentou horrores na música, fez muito música experimental. Então essa turma estava toda entremeada. E o Andy Warhol é o cara que foi muito criando esse foco do rock como uma peça de arte. E é dele a história de criar os 15 minutos de fama, né? Que ele dizia que todo mundo tem direito a ter seus 15 minutos de fama. É a frase clássica do Andy Warhol, né? Que parecia um hamster albino, né? E ele influencia esses caras, ele vem com umas ideias muito loucas que depois esses caras vão sonorizando, vão criando paisagens, ideias, muito a partir da própria ideia do Andy Warhol, né? Você vê ali, nossa, dá pra gente entrar no punk aqui, né? Sim, dá mesmo. Eu não sabia dessa ideia do Bowie, nunca tinha lido sobre isso, que o Bowie meio que foi um dos caras do glam, mas dá pra ver pelo lance dele. O glam vai ser bem, bem expoente nos anos 80, né? Aquele glam oitentão, né? Massa. Tem um livro que é o Dangerous Glitter, né? O Glitter Perigoso, e ele é a biografia do David Bowie, Lou Reed e do Iggy Pop. E aí ele mostra como esses três caras estavam interligados dentro do cenário do rock, né? Então é bem legal esse livro. Ele conta, inclusive, vamos fazer um merchan, né, do livro. E já que você citou aí essa coisa, a gente estava citando também a influência de Secos e Molhados e Mutantes. Para o público que está ouvindo, não esqueça, nós temos um podcast com o Camilo, né? O guitarrista que tá tocando com o Sérgio Dias e o Mutantes, né? Hoje, atualmente. Isso. Então, se você está ouvindo esse programa e não escutou o programa do Camilo Macedo, vai lá para curtir. Vai lá curtir que você vai gostar, que ele vai contar outras histórias dessa parada aí. Você está falando dos anos 70, antes da gente começar a falar de punk, coisa assim, tem bandas que foram mega influentes também, mas muita gente cita. Eu vi uma vez tinha um programa que chamava Death Metal Show, uma coisa assim, que sempre tinha uns caras trocando ideia de rock, assim, era dois bem, bem foda assim, do rock, de jornalistas e tal, tipo o Gastão, sabe, lá da MTV, mas era um programa no Multishow, no VH1. E sempre tinha um músico convidado tocando, o Billy Sheehan, uns caras assim. E uma vez ele levou um dos caras que tocou no Tin Lizzy. E o Tin Lizzy, cara, foi uma puta banda dos anos 70 que influenciou um monte de banda, inclusive o Winery Dogs, que é um projeto do Rich Kotzen, como que é o nome do baterista da banda do Portnoy, do Dream Theater, e o Billy Sheehan no baixo, era para ser com esse guitarrista aí do Tin Lizzy, eu esqueci o nome dele, que, cara, o Tin Lizzy foi uma banda, assim, eu acho até meio foda, porque é uma banda... O Gary Moore participou, né, do Tin Lizzy uma época, né? Sim, cara, ele chegou a tocar. E tem essa pira eles eram irlandeses, né, cara, então tinha esse negócio, as guitarras com dueto, sabe? Os sons com as levadas pesadas, composições muito boas, cara, muito legal. E uma banda assim que influenciou uma galera, cara, assim, tipo, que não tava tão no mainstream do negócio, eu acho, né? Tipo, que nem um Black Sabbath da vida, assim, mas foi uma puta banda. E outra também, mega influente, foi o Lynyrd Skynyrd, né? Que, pô, você escuta... Pô, Metallica gravou músicas do Tin Lizzy e do Lynyrd Skynyrd, pra você ter uma ideia, assim, né? Fez cover. Todo mundo conhece o Whiskey in the Jar por causa do Metallica, mas é do Tin Lizzy, né? E o Tuesday's Gone e outras músicas, assim, né? Você vê. E o Lynyrd Skynyrd também, uma puta banda de rock dos anos 70 e com 3 guitarristas, com uma pegada foda pra caramba, umas coisas, mega estrutura. O Allman Brothers também, uma puta banda legal. É que daí é um rock meio sulista, né? Tipo, rock americano meio country, né? Assim. Nashville, né? Com influência de Nashville. Caramba, o Allman Brothers tem uma pegada foda. Mas só queria pontuar essas duas coisas aí. O próprio Rush, né, Pô, cara? O Rush começa nos anos 70. Uhum.
O disco lá, né, 2112, Sim. ele é de 76, 75, uma coisa assim, eu acho. Mas você vê assim, né, pô, os caras, sim. né, você fala de rock progressivo nessa seara aí, os caras geralmente estão no topo também, né? E você vê, já que você citou o Rush, cara, que engraçado, Ryan. Porque, tipo assim, a gente falou do Rush, falou do Pink Floyd e tal, todos eles são rock progressivo, né? Vamos pensar assim. Mas, cara, é tudo diferente, né? Tipo assim, você pega né? as coisas do Rush, tirando o primeiro disco que era mais rock and roll, tradicional, mais ou menos assim, mais clássico, você pega os outros discos, cara, já tem umas experimentações, disco grande, solo grande pra caramba, as passagens de violão, teclado, toda aquela ideia de rock progressivo, né? Você pega o Yes, é outra pira de rock progressivo. Você pega Focus, né? Aí você pega o Pink Floyd, tem uma outra visão. Como que não dá pra botar tudo no mesmo saco, né, cara? Assim, saco. O rock progressivo parece que ele é a ideia do meio que o Fusion, Uma né? mistura. Ao mesmo tempo que você tem tipo, o Fusion do Miles Davis, você tem o Fusion do Guthrie Govan, que é outra, tipo, né? É outra pegada, Sim. né? É outra coisa. Não dá pra você, como você falou, não dá pra colocar no mesmo saco, né? Então. Mas ainda assim é Fusion, né? Sim. Então dá a impressão que o rock progressivo é tipo assim, é o rock, só que meio que você pode fazer o que você quiser ali, né? É uma mistura, né, Dá cara? essa impressão. Bem isso. E vale colocar uma coisa que eu estava quase esquecendo, já que você tocou num ponto aí essencial, que tem essa coisa de música pesada, depois música mais leve e tal, que uma das coisas que os anos 70 mudaram é que nos 60 era muito comum a turma lançar apenas compacto, só 2 músicas. Então os caras lançavam por mês um disquinho com 2 músicas. Né? E daí vem, por influência tanto do Pink Floyd quanto do Led Zeppelin, que é a questão de não gravar single. Por exemplo, o Led Zeppelin não gravou nenhum single, a gravadora Atlantic chegou a lançar um ou outro, mas não existe tecnicamente nenhum disco, nenhum single autorizado pelo Led Zeppelin e tampouco pelo Pink Floyd. O único single que saiu do Pink Floyd foi Another Brick in the Wall Parte 2. Né? Eu não lembro qual era a música que estava no lado B, mas eles já estavam quase se separando. Lembrando que o Final Cut é de 83, né, e o The Wall é 78. Então, eles foram lançar o primeiro disco, né, um disco antes da banda se separar, o primeiro compacto. Então, os anos 70 foram um divisor de águas, porque foi o que permitiu às bandas a mostrarem mais serviço. E uma característica que tinha era justamente isso, que faz tão bacana o disco dos anos 70, que é você, no mesmo disco, ter uma música romântica, uma música calma, uma pegada mais folk, uma música mais pesada, uma mais rápida. Então, você pegava um disco, cada faixa era uma novidade, coisa que antes não tinha e depois também se perdeu, porque hoje você pega um disco de pop, é tudo a mesma coisa. É difícil um disco de música pop, né? Estamos falando do pop que toca no rádio, que o disco tenha faixas com essa variação. É sempre a mesma mela cueca, né? Sempre a mesma coisinha. Falando de novo aí, que nem você falou do disco, mais uma coisa aí que eu venho falando desde o começo do podcast, que o lance dos anos 70 foi onde, na minha cabeça, pelo menos ao que eu consigo ter de visão, foi onde que o rock começa a ser uma música, mais ter o lado artístico, né? Você vê, tipo, os discos, né, eram vendidos como uma coisa. Você queria ter o disco, provavelmente na época, né? E hoje, se você pega um disco dos anos 70, assim, pô, tem o encarte do disco. É a mesma coisa que a gente viveu no CD nos anos 90, final dos anos, começo dos anos 2000. Você tinha um negócio ali, você tinha um encarte com as letras, com foto, com história, se fosse um disco conceitual. Então isso tudo veio nos anos 70, né? Você pega os discos dos anos 50, lá no começo era só um compacto gravado. As músicas tocavam muito na rádio, né? E nos 70 tocava na rádio, obviamente, mas rolava muito show, né, cara? A galera fazia show pra caramba, né? Assim também, né? Depois vivia de disco e tal. E o legal da tecnologia é que a gente consegue ver esses shows hoje, né? Tem vários shows que os caras jogaram no YouTube, você consegue ver.
né, E o legal, já que você citou essa coisa da arte, veja, né, você tem o Rick Wakeman lança ele tinha uma banda de apoio chamada Rock Ensemble, e ele lança um disco que se chama Rick Wakeman The Rock Ensemble, e esse disco, ele tem, quando você abre ele vinha com uma miniatura de Stonehenge, que você colocava no meio do disco, aí um celofane espelhado, com aquelas ranhuras que quando você tocava o disco e ficava olhando dentro, você montava Stonehenge e ficava girando ali enquanto você ouvia o disco. Coisa para chapado, né? Mas isso era só... Era coisa que só se permite no LP, né? No long play. E curiosamente, né? Você pega ali tanto Led Zeppelin quanto, de novo, Pink Floyd e o próprio... O Yes, eu não tenho certeza. Mas eles usavam a hipnose, que todas as capas eram conceituais. O segundo disco do Pink Floyd, O Saucerful of Secrets, tem o Doutor Estranho na capa, tem a imagem dele, né? Então, já vinculando com quadrinho, cultura pop. O Wish You Were Here vem discos com celofane. O Led Zeppelin, acho que é o 4, ele tem 4 capas. Então, para você escolher, você comprava, você só sabia que capa que você tinha quando abria o disco. Então, isso era uma pira. Ouvir um disco era uma experiência. Não era só botar a playlist, né? Era o cara parar para curtir aquilo. Outra banda também boa que tem que citar é o Genesis, que muita gente lembra do Phil Collins, né? Como é um músico, depois, né, fez carreira solo, pop e tal, que é um músico bom, eu gosto do trampo solo dele também, mas foi outra vibe. Mas no Genesis, cara, Genesis é muito interessante, cara. O guitarrista era muito bom, todos eles eram bons, cara. O Peter Gabriel é um dos caras que eu acho foda demais até hoje, assim, eu gosto bastante do trabalho dele. Hoje ele nunca parou, ele faz coisa, ele tem uma orquestra lá que ele produz ainda, cara, toca umas coisas, umas composições diferentes, faz umas versões de música, ele é muito foda, cara. E o Genesis era uma banda que era teatral, né? As apresentações dele era como o Peter Gabriel se fantasiava, se maquiava, rolava um monte de coisa, ele tocava flauta, transversal, cara, é muito bom. E o legal é que daí era uma banda que não tinha, por exemplo, o Rush. O Alex Lifeson, lá, o guitarrista, era mega virtuoso, né? Baterista. E o Genesis, ele era mais sonoramente muito diferente desse lance. Não tinha virtuoses, né? O guitarrista, ele era bem econômico em várias coisas, assim. Era mais a sonoridade do negócio. Mas era muito bem feito, cara. Era muito foda. E o Phil Collins tocando bateria no Genesis, eu acho fantástico, cara. Tipo, é outra vibe, cara. Ele tocava e cantava pra caralho, cara. Mesmo ao mesmo tempo. Vale a pena. Eu prefiro ele nessa fase do que depois nos anos 80 com as coisas solo dele. Ele foi pro vocal da banda, né? Ele foi o Peter Gabriel sai fazer carreira solo, né? E ele assume os vocais e bota alguém para tocar bateria no lugar. Aí o Duke, que é o primeiro dessa fase, eu acho, se eu não me engano, ainda é legal. Ele é uma pegada mais crua, assim, mais rock, assim, 80, vamos dizer assim. Depois ele vai ficando bem pop, assim. Eu gosto, cara. Eu gosto dos anos 80, assim, eu já falei pra vocês, já deixei isso claro. Eu tô numa pira de anos 80 ultimamente. Mas eu acho bem feito, cara, as coisas, assim. O Rush tem uma fase anos 80 que eu conversava com o Digão, que a gente gravou o podcast aquela vez, aquele dia, que vai sair daqui uns dias. Ele falando da fase do Rush dos anos 80 e ele falou assim que eles souberam viver bem essa fase, porque eles produziram coisas muito boas, assim, apesar de ser pop, eram coisas muito boas, assim, sabe? O próprio King Crimson, a fase dos anos 80 do King Crimson com o Andrew Bellel na guitarra e no vocal é sensacional, cara. Tipo, foda pra caralho. O punk, cara. Então, o punk, ele começa, né, de novo, que nem a gente tava falando ali. Ele vai começar junto com Iggy Pop, Stooges, o próprio Lou Reed, Velvet Underground, que foram as grandes
as grandes influências do movimento punk, né? E ele vem, uma coisa que você já citou ali no começo do programa, como uma atitude de confronto, porque nessa altura, tudo que é guitarrista queria fazer solos imensos, né? O Bonzo, né? O John Bonzo lá, o John Bonham, do Led Zeppelin, ele tocava Moby Dick e ficava 45 minutos na bateria, né? Então era um absurdo, ele fazia solo de bateria de 45 minutos. Led Zeppelin tocava 4 músicas e fechava um show. Pink Floyd tocava, né, Echoes, 25 minutos, Atom Heart Mother, 23 minutos. Era uma absurdidade. E daí o movimento punk vem numa outra pegada que aí é mais interessante, porque se o progressivo vem de músico clássico, lembre que música clássica sempre foi um troço caro. Então, quando você tem os caras do rock progressivo, era gente que tinha dinheiro para pagar uma educação musical, caras que eram de faculdades de artes e música, né? Famílias bem com carvão no bolso. Já o punk era movimento de proletariado, era cara que era mecânico e que mal tinha dinheiro para comprar uma guitarra. E o punk, a meu ver, ele vai na pegada do blues americano. Assim como o blues era dos escravos e catadores de algodão, o punk nasce na periferia da Inglaterra, dos caras que não tinham trabalho ou era subemprego. Então o cara era pedreiro, o cara era mecânico, né? Tinha aqueles empregos assim que ganhava super mal, lembrando que nessa época a economia da Inglaterra estava um lixo, então eles não tinham expectativa nenhuma de vida e eles tinham que descarregar a frustração. Aí ele ia lá, ouvia um show de rock, o cara ficava 40 minutos tocando, e aí vem aquela pegada, cara, eu não preciso disso, eu quero tocar uma guitarra aqui, 2 acordes, se muito, 3 e acabou, vai todo mundo pra puta que pariu. E aí ele soltava a frustração dele, né? Então o movimento punk ele vem nesse momento da Inglaterra, né? A meu ver, né? Vamos lá. Acho que o Ryan pode falar um pouco sobre punk, que eu sei que ele gosta. Rapaz, punk eu sou um zero à esquerda, bicho. Não tenho nada de influência. Não, a gente tem as influências que são indiretas, né? Mas fala assim, puta, tem um disco de punk que eu escuto. Difícil, hein? Não, mas eu vou falar pra você também que eu também sou. Tipo assim, não tem um disco de punk assim que eu falo, nossa, esse disco aí foi foda. Porque eu escutei os punk dos anos 90, né? Que foi o movimento do punk que voltou, né? Tipo Green Day, né? Essas coisas assim. Aí que eu descobri que tinha Ramones, Offspring, dá pra colocar no balaio ou não? Sim, mas eles são dos anos 90 também. Green Day, Offspring e várias outras bandas, né? O Offspring, aliás, é uma banda punk, tipo, que é foda, cara. As guitarras são difíceis, os vocais são foda. Porra, difícil pra caramba de tocar aquela porra lá. Mas assim, quando surgiu, foi isso que o Anderson falou mesmo. Foi um movimento anti o que tava rolando, cara. Assim, os Sex Pistols, os caras começaram a fazer música, assim, até a banda foi meio montada, assim, até, sabe? Um dos caras só que tocava bem, assim, e tal. Os outros foram meio colocados ali pra, tipo assim, Sex Pistols é a banda punk de boutique, cara. Que Sex Pistols era os Backstreet Boys de era meio mecânica. que isso, cara. Um cara lá tinha ele e a mulher dele tinha uma loja lá de roupa, de moda, que era Sex Pistols, eu acho, Sex Pistols, sei lá, alguma coisa assim, Sex. E eles se encontravam lá para escutar música na época e os caras falaram, e tinha uns caras querendo fazer uma banda, mais ou menos essa história. Daí os caras pegaram e, pô, vamos juntar essa galera aqui. Ó, tá vendo aquele cara ali? Ele é estiloso, né? Vamos chamar ele. E foi meio que isso, cara, assim. Só que na vibe, né? Porque, tipo assim, rolava esse movimento anarquista de. Tipo assim, a Inglaterra até hoje tem uma rainha, né, cara? Que é um negócio loucura, né? Mas naquela época, você já pensou, cara? Tipo, os caras, porra, eles faziam músicas lá criticando o movimento monarquista, de direitos e tal, essas paradas assim. Então, e era um negócio assim, que eles não eram grandes músicos, assim. Então, eles faziam do jeito que eles sabiam, né?
Então começou a rolar esse movimento, né? Que daí influenciou o Ramones, por exemplo, que já era mais pro final, que é uma banda que todo mundo conhece do punk, é o Ramones, mas na verdade teve o Sex Pistols, foi uma das primeiras. Sex Teve Pistols, The Clash. The Clash também, que é muito bom, que é em inglês. Então, o Black Flags também é uma banda muito boa. Black Flags é uma banda acho que o vocalista era negro, até na época, é uma banda americana, que é bem legal, toca na rádio do GTA V, na rádio punk. É bem bom. E Bad Religion, vou falar que a primeira banda punk que me chamou a atenção foi o Green Day, né? Mas isso é anos 90. Mas a banda mais antiga, que pegou esse movimento mais do começo, tipo Dead Kennedys, assim, foi o Bad Religion, porque, cara, Bad Religion tinha uns solos de guitarra, tinha umas coisas mais diferentes, sabe, assim. E uma banda punk, assim, final de 70, assim, cara, do início do movimento, foi o Dead Kennedys. É uma banda que eu não conhecia, e um aluno meu trouxe para mim tirar umas músicas, e, mano, pensa que é difícil, Ryan. Tipo, umas guitarras, não é power chord, tá ligado? É uns riff com nota, umas coisas, modo frígio. O guitarrista ele vinha do jazz, cara, o guitarrista do Dead Kennedys. O próprio Joy Division também, né? É que o Joy Division já é um movimento pós, né? É tipo assim, depois que o punk influenciou o Joy Division, né? Se for ver. Porque eles foram no show do Sex Pistols na cidade deles e piraram. Falaram, mano, se esses caras conseguem tocar, a gente também pode. Foi tipo lembrando que Joy Division acaba com a morte do Ian Curtis em 1980, né? Sim, então ele é a segunda geração, né, do movimento punk, né? Aí eles chamaram isso de pós-punk, né? Que já era vinha do punk, mas tinha mais elemento de eletrônico, né? E outras coisas. Daí tem a Cinebenches, né? E outros caras assim. O próprio Police veio daí, né? Também, esse movimento. Mas daí já é 80, mais pro 80, né? Mas o Joy Division pegou o finalzinho, né? Se eu não me engano, aquela música Blue Monday do New Order, que os remanescentes do Joy Division fizeram, que tá na trilha sonora da Mulher Maravilha, foi feita por causa do Ian Curtis, né? Acho que ele morreu no domingo, né? Foi feita, acho que é 87 a Blue Monday. Na época eu tinha a revista Bis aqui no Brasil, e daí eles lançaram um acetatozinho, que era um disquinho bem flexível, assim, mas era um compacto. E você botava no toca-disco e rolava, velho. Não chegava a ser nenhum vinil. Era só um acetatozinho bem vagabundo, assim. Uma única faixa. Aí veio o Blue Monday, Massa, então. Mas foi mais ou menos isso aí, cara, de punk. Mas que nem eu falei, eu conheço bem pouco, assim, tipo, de ouvir mesmo. Mas Dead Kennedys, e lembra da camiseta, né? Eu odeio o Pink Floyd, né? Dos caras. O Sid Vicious, não o Sid Vicious, não, o vocalista, né? Eu esqueci o nome dele. Ele usava uma camiseta. Ele usava, mas era pra tirar pra sacanear os caras, né? Tipo assim, eu odeio o Pink Floyd, né? Camiseta. Não apareça com uma camiseta dessa na frente do Anderson. Por favor. Né? Então, cara, daí o Pink Floyd responde o movimento punk, né? Com 2 discos, né? Em 75 com Animals, que as letras mais punk do que Animals é difícil, cara. Se você traduz as letras, é total espírito do punk. Só que eles respondem com The Wall. Se você olhar quase todas as músicas do The Wall, acho que nenhuma tem mais que 3 acordes. No máximo 4. Então, eles pegam, enquanto os punks dizem, a gente não precisa de firula, não sei o quê. Aí o Pink Floyd responde assim, olha lá o que nós fazemos com 4 acordes. E fizeram The Wall. Pois é. Mas esse movimento que o Ryan citou lá do Offspring, dessa galera, isso foi um movimento dos anos 90, meio que eles chamam de pop punk essa porra aí, cara. Mas é tipo um revival, assim, sabe? Dessas bandas, assim, que eram muito influenciadas. Eles já chamam isso de hardcore, né? Que é rápido pra caralho, assim. E é mega difícil de tocar. Mas vai no Dead Kennedys, cara. É difícil de ouvir, Ryan. Porque é punk, né, cara? É tudo tosco, cara. Mas as letras são bem críticas e as guitarras não são... Assim, são fáceis. Você vai conseguir tocar de boa, mas assim, são interessantes, cara. Você tira comparado com o punk padrão?
É bem interessante, cara. Se bem que a Ramones tem umas coisas legalzinhas, cara. Tem, aquela Pet Cemitério é legal, cara. Pô, bom pra caramba, né? E o filme também. Não, e é interessante você ver isso, porque curiosamente o movimento punk é que traz pro mainstream o reggae. Você sabia? Né? É o movimento punk que vai trazer o reggae, baseado lá no rhythm and blues, vai evoluindo. Só que, detalhe, né? O Jimmy Cliff tem um filme em 72 que ele faz, que se chama The Harder They Come, né? Os Beatles já tinham tentado punk com Obladi Oblada, eles tocam com uma banda de reggae, né, no White Album, né? O Simon & Garfunkel em 72 grava um disco inteiro na Jamaica, Stones em 73 e 74 Eric Clapton que traz o reggae com I Shot the Sheriff, né, música do Bob Marley. E um dos caras que mais motivou o Bob Marley para estourar na Inglaterra, o Keith Richards do Rolling Stones. Eles estavam naquela fase de autoexílio, que os impostos na Inglaterra, o cara, 95% do teu ganho era imposto de renda. Então, se você ganhava 1 milhão de libras, você ficava só com 5%, o resto ia para o governo. Então, as grandes bandas dessa época, né, Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, toda essa turma, Eric Clapton, os caras se mandaram da Inglaterra para morar pelo menos 1 ano fora para não ter que pagar imposto de renda lá. Eles tinham que residir fora, né? Keith Richards, Eric Clapton, adivinha para onde que eles foram? Para Jamaica, né? Então eles ficaram lá, chapados nas 4 rodas, né, um tempão, e daí eles que deram um gás no movimento, no reggae, para estourar no Ocidente, eles que acabaram trazendo, aí Sim. meados dos anos 70, e você vê que vai tudo um puxando o outro, né? E aí vem, e como falar dos anos 70 e a gente não falar da música disco? Aí, galera, vamos só para fechar, então, mandar Pode falar. Stop in the Name of Love. Pelo menos uma menção honrosa às mulheres no rock dos anos 70. Certeza. Cara, não podemos, vamos fechar com chave de ouro, citando as mulheres dos anos 70. Suzy 4, em 1973, Patti Smith, 1975, Debbie Harry, Pat Benatar, Chrissie Hynde, Kate Bush, as irmãs Wilson do Heart. Sim, Heart, Wilson, né, fabulosa, com Barracuda, né? E Yoko Ono, Plastic Ono Band, né? Também, anos 70. Então, anos 70, as mulheres marcaram território e olha que ficou gente de fora. E no Brasil, um especial, né? Só das mulheres dos anos 70. E a Rita Lee, né? É 60? Oi? Ela é 60, né? Ela morreu em 60. Mas essas que você falou, Rita Lee também, essa galera aí. Anches. Começa em 70, já é mais por movimento New Wave, né? Mas é verdade, essa mulherada aí é foda também, porra. E a Annie Wilson tá arregaçando ainda. Pô, e detalhe, a Suzy 4, além de mulher, era baixista. Ela cantava e tocava baixo. Que quem toca baixo, diz a lenda, que é difícil você tocar baixo e cantar. E a menina, em 73, estava lá assumindo a frente do palco e fazendo música fodida, muito boa, de boa qualidade. Eu acho que a gente podia fazer um programa especial só de mulheres na música. Aí a gente convida nossas amigas que tocam. Legal. Podia, né? Vamos fazer uma dessa? Vamos marcar, que daí a gente fala dessa galera aí. Dá pra fazer com umas minas que a gente sabe que é da música aí da cidade, que é brother nosso. A gente fez o programa com a Marcela, né, e tal. Mas seria massa de falar e trazer uma ou 2 mulheres para estar falando com a gente, né? Nada mais, nada menos do que, né, as pessoas. Vamos só recomendar aí uma coisa dos 70 que você gosta pra caramba, pra galera ouvir aí. Eu vou deixar recomendado o Tin Lizzy, o disco Jailbreak,
que é o disco que tem The Boys Are Back in Town, que é foda pra caralho, eu tava ouvindo essa semana, só pra fazer o podcast. Eu vou ficar com o Rush, Nossa. que é uma com certeza, dos anos 70 aí, é uma das minhas maiores influências, com certeza. Então fica aí, Rush, escuta qualquer coisa aí que tá valendo. Vocês acham não vale que Pink Floyd. Vocês acham que eu vou falar de Pink Floyd, né? Mas eu não vou indicar o Dark Side of the Moon. Eu vou indicar... Já indicando, né? Já indicando, né? Não tô indicando. Eu só citei que vocês... Né? Achei que vocês iam dizer, ele vai citar o Dark Side of the Moon. Mas eu vou citar Viagem ao Centro da Terra, do Rick Wakeman. Ou Rick Wakeman do Rock Assemble, que tem a música The Maker. Fabuloso disco, ambos. Né? Fica aí a dica, né? Viagem ao Centro da Terra, do Rick Wakeman, para quem não conhece. É isso aí. E no programa de hoje eu queria mandar um abraço especial aí pro Jonatas. Isso aí. Valeu, Jonatas. Abração, hein? Abraço. Abraço pro Jonatas. Valeu, gente. Um abraço. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.